Teresa, capítulo 6, segunda-feira. Armando pede que Regina entenda Teresa e diz que a filha só quer ter uma vida melhor, mas precisa do apoio deles. Regina diz a Armando que às vezes vê coisas na Teresa que a dá medo, mas promete tentar a entender. Mariano pede a Marisa que lhe dê um tempo para pagar o aluguel e conta que teve que gastar o dinheiro. Marisa diz a Mariano que entende que ele teve que pagar o funeral de Rosa e diz que se pudesse não o cobraria nada. Arthur diz a Teresa que ficou sabendo que ela teve que faltar da competição da sua irmã para vir à apresentação do seu livro, por isso ficou mal. Teresa pede a Arthur para não se sentir culpado e diz que ninguém iria saber que essa seria a última competição de Rosinha. Arthur diz a Teresa que da próxima vez que tiver algum compromisso que é importante para ela ou sua família o avise, porque pode ter certeza que ele vai entender. Teresa diz a Arthur que não lhe conta que combinaram que ela iria pagar sua faculdade com trabalho e vai cumprir. Arthur diz a Teresa que sabe que trabalhar para ele a impede de arrumar um trabalho remunerado, por isso decidiu lhe pagar um salário. Teresa diz a Arthur que de jeito nenhum vai aceitar dinheiro dele, já que tem dívidas com ele. Ela diz a Arthur que não vai aceitar nenhum dinheiro dele, porque já é bastante humilhante ter que aceitar que ele pague todo o seu curso. Esperança liga para Rubens e diz que não sabe o que vai fazer nas 3 semanas que ele vai estar viajando e confessa que vai sentir sua falta. Do outro lado do telefone, Rubens diz a Esperança que também vai sentir muita saudade de abraçar e pede que prometa que não vai ficar colocando coisas na sua cabeça. Teresa chega em casa e Regina conta que está fazendo o suéter que ela tanto queria. Teresa diz à mãe que nem pensar vai usar o suéter que ela está fazendo e mostra um suéter que ganhou de Luísa. Regina fica magoada com Teresa e chora do lado de Armando, que pede que ela tenha paciência. Teresa diz a Joana que sua mãe não tem nenhum conhecimento em autocostura, por isso não quer usar o suéter que ela está costurando. Joana diz a Teresa que sua mãe está preparando o suéter com muito carinho e que ela não deveria falar assim. Teresa continua e diz a Joana que não quer usar o casaco pois é pouca coisa para ela e que seria o motivo de piada na universidade. Joana diz a Teresa que então ela não deve usar na escola, mas que não deve recusar, pois sua mãe está bem sensível. Teresa concorda e diz que agora o que deve fazer é apoiar a sua mãe e seu pai. Sozinha diante da Virgem e da foto de Rosa, Teresa mais uma vez pede desculpas por não estar com ela nos seus últimos momentos e diz que vai continuar lutando por seus objetivos. Esperança conta a Teresa que Rubens foi viajar pela última vez com sua esposa e se oferece para ajudar no que precisar. Teresa diz a Esperança que ela deveria arrumar o tempo livre para procurar um emprego, pois não é bom depender dos outros. Teresa analisa a situação de Esperança e pergunta se ela já imaginou que Rubens pode fazer as pazes com a esposa deixando sem dinheiro e sem emprego. Esperança diz a Teresa que se seu namorado a deixar, ela jura que vai morrer. Regina entrega um dinheiro a Mariano e agradece por tudo que faz por ela e sua família. Teresa vai até o cartório e avisa a secretaria que veio falar com Rubens Cárceres. Mariano encontra Teresa no cartório e a deixa surpresa. Mariano diz a Teresa que tem muita demanda para aquele cartório e que sempre arruma algo para fazer a pedido de Rubens Cárceres. Teresa diz a Mariano que só veio ao cartório a pedido do professor Arthur, mas que já estava indo embora. Mariano pega a mão de Teresa e a apresenta à secretaria de Rubens como sua namorada. Teresa fica incomodada e diz a Mariano que precisa mesmo ir embora. Roberto procura Joana, pede que ela deixe de lado o luto pelo seu marido e que fique com ele. Joana pede que Roberto a respeite, que pare de ter essas ideias e o coloca para correr de sua casa. Mariano pergunta a Teresa se não quer esperar ele entregar os papéis a Eva para os dois almoçarem juntos. Teresa diz a Mariano que infelizmente tem que trabalhar e o beija apaixonada. Aida, que acaba de parar o carro na frente do cartório, tira sarro da cara de Teresa. Aida diz a Teresa que agora ela namora um taxista e a deixa irritada. Teresa diz a Mariano que não suporta Aida e reclama por ela sempre estar zombando da sua cara por ser pobre. Mariano diz a Teresa que ela deve ignorar Aida e a aconselha a estudar na escola pública. Teresa desmerece a faculdade pública e diz a Mariano que os melhores advogados estão saindo da Universidade do Sul. Mariano diz a Teresa que espera que ela não esteja desmerecendo a faculdade onde ele vai estudar. Teresa diz a Mariano que não está ofendendo e conta que ele é muito melhor do que o idiota que Aida está saindo. Mariano sobe para entregar os papéis a Eva e encontra Aida.
Depois que Mariano sai, Aida comenta com Eva que acha Mariano muito bonito, porém ele é taxista. Eva concorda e conta que ela deveria ver a namorada de Mariano. Aida diz a Eva que sinceramente não entende o que as pessoas veem em Teresa. Aurora aparece na casa de Teresa, mas não a encontra. Aurora diz a Regina que está se preparando para viajar e conta que veio trazer algumas coisas que não usa para Teresa. Regina trata Aurora com muito carinho e a convida para tomar um café. Aida vai visitar Paulo e conta que Teresa está namorando um taxista. Teresa vai à casa de Arthur e confessa a Luísa que se sente sozinha depois que Rosa morreu. Ela conta que além disso sua melhor amiga vai morar fora do país e não tem com quem conversar. Luísa diz a Teresa que também não tem com quem conversar e oferece seu ombro amigo caso precise. Aurora diz a Regina e Armando que sente em deixar Teresa nesse momento, mas que precisa sair do país para ficar longe de seu pai e de uma outra pessoa. Mariano aparece nesse momento e fica surpreso ao encontrar Aurora. Hernan diz a Esperança que já pode dar o diagnóstico de Pablinho e que as notícias não são nada boas. Aurora e Mariano conversam enquanto Hugo e Pablo brincam no pátio. Hugo pega Pablo pelo pescoço para brincar, mas o garoto cai desfalecido. Hugo diz a Mariano que Pablo não acorda e que acha que ele desmaiou. Mariano segura a mão de Aurora e a leva junto para ver o que aconteceu com Pablo. Enquanto isso no hospital, Esperança questiona Hernan qual a doença que seu irmão Pablo tem. Hernan informa Esperança que Pablinho tem uma doença que pode afetar seus rins e que ele está com câncer que pode o levar à morte. Mariano e Aurora tentam reanimar Pablo com compressas de água fria. Hernan explica a Esperança que primeiro devem operar Pablo e se depois não houver resultados terão que entrar com medicamentos e quimioterapia. Esperança pergunta a Hernan por que não podem começar com a quimioterapia. Hernan diz a Esperança que além de ser arriscado ainda tem muito custos, principalmente em uma clínica particular. Paulo duvida de Aida e diz que não é possível que Teresa esteja saindo com um taxista. Aida garante a Paulo que está dizendo a verdade e conta que o taxista trabalha com seu pai. Luísa conta a Teresa que não entram muito no salão porque foram ali que assassinaram seus pais. Esperança diz a Johnny que estava procurando um emprego porque vão precisar de muito dinheiro. Esperança conta a Johnny que Pablito está muito mal e que ele tem câncer nos rins. Luísa confessa a Teresa o quanto doeu a morte dos seus pais e diz que Arthur mudou muito desde então. Roberto bebe além da conta e anda falando no meio do pátio sobre seu amor por Joana. Pablo recobra a consciência e diz a Mariano e Aurora que não se lembra do que aconteceu. Mariano diz a Pablito que ele se agitou demais e desmaiou porque estava com febre, mas que já está bem. Mariano agradece a Aurora por estar com ele nesse momento e diz que sem perceber tomou seu tempo. Aurora diz que não tem problema e dá muito beijos em Pablito. Paulo liga para Mariano, reclama da sua demora ao aparecer e desmarca a corrida. Depois, Paulo combina com seus amigos de ir até a casa de Mariano para lhe dar uma lição por estar com Teresa. Luísa diz a Teresa que foi muito difícil para Arthur porque depois de perder seus pais, seu irmão se dedicou a procurar provas para provar a inocência do seu pai. Arthur aparece e diz a Luísa e Teresa que fica feliz em ver que as duas estão conversando como verdadeiras amigas. Teresa informa a Arthur que já terminou de ler o seu livro e que tem muitas perguntas a fazer. Roberto aparece na casa de Mariano totalmente bêbado e diz ao amigo que não é correspondido por Joana. Sem perceber que Aurora está escutando, Roberto comenta com Mariano que ele sim é correspondido por Teresa e que por amor a ela ele vendeu todos seus móveis para pagar o funeral de Rosa. Arthur fica satisfeito com o desempenho de Teresa e dos comentários que fez sobre seu livro e diz a ela que tem certeza que ela vai o superar um dia. Mariano diz a Aurora que é uma pena que ela teve que presenciar o que Roberto fez. Aurora diz a Mariano que entende que cada um deve enfrentar o amor de diversas maneiras. Mariano diz a Aurora que se pudesse ajudaria todos seus amigos e que fica triste por não ter nenhum material para ajudar Pablito. Marisa entra na casa de Mariano chorando e diz que Pablo não está nada bem. Esperança informa Mariano que Pablo está com câncer nos rins. Luísa pergunta a Teresa se contou a Arthur a conversa que tiveram. Teresa afirma que não e diz que tudo que conversarem não dirá a ninguém, muito menos a Arthur. Teresa fica surpresa quando Luísa conta que por culpa dos problemas, Arthur começou a beber muito e que só parou quando ela pediu que não o fizesse mais.
Arthur faz uma dedicatória muito bonita para Teresa em seu livro. Mariano diz a Marisa e sua família que a doença de Pablo não é tão complicada quanto parece e que vão conseguir o curar. Esperança pergunta a Mariano de onde vai sair o dinheiro para esse tratamento de Pablo. Mariano propõe a todos que façam uma vaquinha para custear os gastos do tratamento de Pablo. Mariano promete a todos que vai falar com o Dr. Ledesma e seu irmão para ver se pode os ajudar com uma vaga no hospital público para Pablo. Aurora pede que Heitor ajude Pablo no seu tratamento e diz que ele é um menino encantador que está doente, porém não tem dinheiro. Heitor diz à filha que ajuda com todo prazer e pergunta como o conheceu. Aurora diz a Heitor que Pablo vive no mesmo bairro de Teresa e o conheceu através de Mariano. Mariano comenta com Teresa que Esperança está muito triste com a situação de Pablito e que seu tratamento pode chegar até R$200 mil. Teresa pergunta a Mariano o que pode ser feito por Pablo e diz que isso é a consequência de quando se é pobre. Mariano diz a Teresa que sabe que tudo é difícil, mas que todos vão ajudar Pablo. Paulo entra na casa de Teresa e a encontra beijando Mariano. Teresa pergunta a Paulo o que veio fazer em sua casa. Paulo diz a Teresa que veio ver com seus próprios olhos, que ela está com o office boy do pai da Aida. Mariano diz a Paulo que é isso mesmo e tenta partir para cima dele. Paulo avisa Mariano que não veio sozinho e seus amigos entram na casa para intimidar Mariano. Teresa pede que Paulo se retire e leve junto seus amigos. Teresa diz a Paulo que se ele quer conversar com Mariano que seja como um homem. Teresa pede que Mariano espere até falar com Paulo em particular. Teresa diz a Paulo que está de saco cheio dele e que já terminaram por isso ele pode aproveitar seu namoro com Aida. Paulo diz a Teresa que não precisa andar com um morto de fome e avisa que sua proposta ainda está de pé. Paulo admite que a sua é que está disposto a tudo por ela. Teresa pergunta a Paulo se ele está falando em casamentos e adianta que se não for isso ele não tem nada que fazer atrás dela. Aurora diz para o pai que com Mariano não tem nada e pode jurar. Aurora conta a Heitor que foi ao bairro conversar com Teresa mas que por acaso quando estava conversando com Mariano, Pablo que estava brincando acabou passando mal foi quando conheceu. Paulo diz a Teresa que ela sabe que sua mãe nunca permitiria que se casasse com ela. Teresa diz a Paulo que então que não tem mais nada para conversar, e que ele a perdeu para sempre. Paulo diz a Teresa que então quem vai pagar as consequências será Mariano. Teresa ameaça Paulo e diz que se fizer algo com Mariano ele vai ter que se ver com o professor Arthur que agora é seu chefe. Os amigos de Paulo tentam agredir Mariano, mas com a ajuda de Roberto e Johnny não conseguem fazer nada. Paulo vai embora mas antes ameaça Mariano. Aurora lembra seu pai da dor que sentiram quando sua mãe foi embora com outro homem. Teresa diz aos pais que Paulo é um idiota, mas que está tudo bem porque Mariano a defendeu. Mariano questiona a Teresa o que Paulo queria com ela e avisa que vai o colocar no lugar. Teresa explica para Mariano que Paulo sempre a procurou mas que já deixou claro que não quer nada com ele. Heitor diz a Aurora que o que mais dói nele é ver que depois que sua mãe a abandonou ela tem medo que as pessoas se afastem dela, por isso não queira tentar nada com Mariano. Aurora diz a seu pai que não tem nada a ver e que só quer se afastar de Mariano porque isso é o certo. Paulo paga seus capangas e diz que infelizmente não puderam fazer nada com Mariano, porque aquele é seu território. Paulo decide anotar a placa de táxi de Mariano e pensa em rastreá-lo. Aida reclama com Genoveva que já é tarde e Paulo não chegou para ir ao show com ela. Ela conta que fez a besteira de dizer a Paulo sobre o novo relacionamento de Teresa e de repente foi por isso que ele saiu. Genoveva aconselha a Aida a não falar mais de Teresa para Paulo e conta que foi por isso que a chamou para ir a Acapulco. Regina diz a Armando que devem ajudar Marisa com os gastos de Pablo já que todos do bairro são como da família. Armando diz a Regina que teve um aumento do seu salário e que pode ajudar Marisa. Teresa escuta a conversa atenta. Rubens chega a Paris com Maíra e decide ir tomar um banho. Rubens recebe uma mensagem no celular e Maíra decide escutar a mensagem de voz. Ela se surpreende quando escuta a voz de Esperança chamando seu marido de meu amor e que precisa falar com ele. Raul aparece na casa de Genoveva e diz a Aida que não sabe por onde Paulo andou. Genoveva diz a Aida que Paulo merece uma lição e a aconselha a sair com Raul. Maíra questiona Rubens porque uma mulher chamada Esperança ligou no celular dele e o chamou de meu amor.
Esperança diz a Pablo que mesmo que ele não possa ir à escola, ela e Hugo vão estudar com ele. Maíra diz a Rubens que não adianta negar porque escutou muito bem a mensagem no celular dele. Rubens se defende dizendo que na mensagem essa mulher não disse seu nome e que foi engano com certeza. Rubens se faz de vítima, diz a Maíra que ela está o acusando sem ter prova de nada. Maíra pergunta a Rubens que como essa mulher sabe que ele está na Europa. Mariano conversa com Hernan e pede que ajude o irmão de Esperança, pois ninguém tem o dinheiro para custear o tratamento. Hernan informa Mariano que o problema é o hospital, pois a fila de tratamento é interminável. Rubens diz a Maíra que ela não pode duvidar dele e pergunta se acha que ele atrai mesmo depois de a levar para uma segunda lua de mel. Chorando, Maíra pede desculpas a Rubens e conta que sentiu um ciúmes enorme depois que escutou a mensagem. Rubens beija Maíra e diz que seu amor é só dela e que vai durar a vida toda. Teresa pergunta a seu pai se ele tinha pedido um aumento de salário na oficina. Armando avisa que sim e conta que o seu chefe aceitou, bem no momento que mais precisava. Teresa diz a Armando que tem muitos gastos na faculdade com livros e também que precisa de roupas para se apresentar melhor no trabalho. Regina escuta Teresa e conta que esqueceu de falar, mas Aurora deixou várias sacolas com roupas que não usa mais para ela. Teresa olha as sacolas e diz à mãe que Aurora só está dando esmolas e que é uma vergonha ter que ensinar com os restos de outra. Arthur conta para Luísa que estava vendo os comentários que Teresa fez no seu livro e que ela fez de um jeito maravilhoso. Luísa diz a Arthur que antes não concordava que ele ajudasse Teresa, mas agora percebeu que além de bonita e inteligente ela é muito sensível. Depois que Luísa sai, Arthur pensa muito em Teresa.